Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje a gente vai ter a nossa aula que vai finalizar o assunto da sexta prova, né? Então, você já sabe que sexta-feira agora você vai ter a prova 6. Para essa prova 6, vamos ter com a aula de hoje 4 aulas. 2 aulas que nós tivemos ano passado e 2 neste ano. Tá? Mas assim, das 4 aulas, não preciso falar que você tem que saber todas, né? Mas eu queria dar um destaque para a aula de hoje. E por que um destaque para a aula de hoje? Porque hoje vai ser um assunto bem interessante, que assim, você viu muito ele em cálculo 1, e aqui em cálculo 2 também a gente vai ver com certa relevância, certa importância. Hoje nós vamos falar sobre máximos e mínimos de funções, em especial de funções de 2 variáveis. Então, já estou dizendo que é importante justamente para você prestar atenção do início ao fim da aula. Esse assunto também é um assunto que vai determinar aí as próximas aulas e outros assuntos que a gente vai ver ainda máximos e mínimos, tá bom? Bom, vamos lá. Então, eu gostaria primeiro de relembrar para vocês como era essa questão de máximos e mínimos lá no cálculo 1. Então, aqui em cálculo 2, a gente já vai ver máximos e mínimos para funções de 2 variáveis. Tá, então bora relembrar como era lá no cálculo 1. Bom, primeira coisa, o que é um máximo e um mínimo de uma função? Assim, mesmo que você nunca tenha visto esse assunto, visivelmente, quando você olha para o gráfico de uma função, você consegue perceber se aquele gráfico ele tem um máximo ou um mínimo, por mais que você nunca tivesse ouvido falar sobre isso, né? Então, por exemplo, digamos que você tem um gráfico lá do cálculo 1, que era um gráfico assim. Esse gráfico aqui pode ser o gráfico de uma parábola. Menos x² mais uma constante, por exemplo. Então, lá no cálculo 1, você olhava para um gráfico desse e dava para perceber que neste gráfico você tinha um ponto de máximo e um valor máximo. Então, o que era o ponto de máximo? Era aquele ponto no domínio, vamos dizer que ele está bem aqui, vamos dizer que está bem aqui o ponto, onde para esse ponto o valor da tua função é o máximo possível. Tá? Ou seja, se tu pegar qualquer outro ponto, sem ser esse daqui, bora chamar ele de x0, se tu pegar qualquer outro ponto sem ser esse, o valor da tua função vai ser menor do que esse daqui. Então, esse ponto aqui era um ponto de máximo. Só que lá em cálculo 1 também, você já tinha uma diferença. Existiam pontos de máximos e mínimos globais e locais. O que seria isso? Bom, vamos lá. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Imagina que você tem agora este gráfico. Imagina que você tem esse gráfico aqui agora. Bom, nesse gráfico aqui, e ele continua, tá, gente? Tanto para lá quanto para lá. Nesse caso, você percebe que esse gráfico... Aliás, deixa eu colocar ele assim. Que aí fica melhor para a gente discutir. Pronto. Olha só, digamos que você tem esse gráfico aqui lá do cálculo 1. Se eu te perguntar, gente, nesse gráfico aqui, tem algum valor que ele é o maior possível de todos? Você ia me dizer o quê? Que não tem. Por quê? Porque perceba que no caso desse gráfico aqui, ó, sempre vai ter um valor maior. Ele sempre está crescendo. Ele está indo para mais infinito. Conforme o x está indo para mais infinito, ele também vai para mais infinito. Ao mesmo tempo, esse gráfico aqui ele também não teria um ponto de mínimo, assim no sentido global, já que para cá ele sempre estaria diminuindo. Mas, ainda assim, eu poderia olhar para esse gráfico e dizer que ele tem sim pontos, um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Mas eu não posso chamar esse ponto de máximo e mínimo de ponto de máximo e mínimo global ou absoluto. Então, nós chamávamos lá em cálculo 1 de um ponto de máximo ou um ponto de mínimo locais. Então, ó, nesse caso aqui, você tem um caso global. Já nesse caso aqui, você tem um máximo e um mínimo local. Então, quem seria o ponto
de máximo local. Esse aqui, ó. Vou chamar ele de x1. Porque ó, a imagem dele, tá aqui, ó. Na imagem dele você observa que tem algo assim como se fosse o topo de uma montanha. Em termos mais técnicos, significa que se eu pegar uma vizinhança em torno dele, ó, se eu pegar aqui, se eu não considerar todo o meu domínio, mas apenas o intervalo aqui, onde o centro é esse ponto, aí sim, aí o maior valor vai ser o valor dele, que vai ser esse ponto bem aqui. Ao mesmo tempo, eu posso dizer que bem aqui, que eu posso chamar de x2, eu tenho um mínimo local. Tá? Já que se eu pegar uma vizinhança em volta deste ponto x2, eu observo que esse valor aqui ele vai ser o menor de todos. Mas por quê? Porque eu não estou considerando todo o domínio, mas apenas uma vizinhança em torno desse ponto. Tudo bem, gente? Então pronto. Então assim você tem a diferença entre o máximo e o mínimo global e o máximo e mínimo local. Aí lá no cálculo 1, você aprendeu a calcular máximos e mínimos, principalmente máximos e mínimos locais. Vocês lembram como é que vocês faziam lá? Como era o método lá do cálculo 1? Quando você tinha uma função, você queria saber se um ponto era de máximo ou mínimo local. Primeiro passo, você achava o que a gente chamava de pontos críticos. Uma vez que você tinha um ponto crítico, esse ponto crítico era um candidato ao máximo ou mínimo local. Mas o que ia dizer se esse ponto era realmente o máximo ou mínimo local era algum teste. Aí você tinha um teste da primeira derivada e você tinha um teste da segunda derivada. E aí você aplicava o teste e aí você poderia dizer, pronto, esse ponto ele é o máximo local, ou esse ponto era o mínimo local. Gente, então assim, em cálculo 2, a ideia é a mesma. Vocês vão perceber que a gente vai seguir quase que o mesmo passo a passo. A gente vai primeiro definir o que é o máximo e mínimo global, em cálculo 2. O que é o máximo e mínimo local, em cálculo 2. Depois eu vou definir o que é um ponto crítico, em cálculo 2. Depois, como é que eu calculo um ponto crítico. E, por fim, já no final da aula, a gente vai determinar um teste para dizer se esse ponto crítico ele é um ponto de máximo ou de mínimo local. Deu para entender, gente? Então, por isso que eu digo, essa aula aqui ela é muito importante, porque aí na próxima aula da semana que vem, a gente vai continuar trabalhando máximos e mínimos, só que para conjuntos compactos. Então, para a próxima aula, eu vou precisar que você saiba esta aula, tá bom? Então é isso. Então vamos lá. Então vamos começar aqui o nosso slide. Nós estamos na aula 16 e estamos falando sobre extremos de funções de duas variáveis. Vamos primeiro definir o que é um extremo absoluto em cálculo 2. Então vamos lá. Está aqui. A definição não vai mudar. O que vai mudar é o número de variáveis. Mas a ideia é a mesma. Então olha só, se você tem uma função de duas variáveis, nós vamos dizer que um ponto aqui no domínio da função, ele é um ponto de máximo absoluto ou global, se acontecer o quê? Se, quando você pega esse ponto e aplica na tua função, o valor dele é maior ou igual do que o valor da função para qualquer outro ponto do domínio. Então aqui eu já estou traduzindo para vocês o que está aqui em linguagem matemática. Então ele vai ser o máximo global se a imagem dele for maior ou igual do que a imagem de qualquer outro ponto do domínio da minha função. Nesse caso, esse ponto aplicado na função, eu vou chamar de valor máximo absoluto. Tá? Então aqui ó, já tem uma diferença importante, que já existia no cálculo 1 também. Existe uma diferença entre o ponto de máximo e o valor máximo. Se eu te perguntar quem é o ponto de máximo, eu estou me referindo ao xy. Qual é o ponto xy que me dá o valor máximo? Agora, se eu te perguntar qual é o valor máximo, você tem que pegar esse ponto e aplicar na tua função. É que nem aqui no cálculo 1. Então, por exemplo, ó, vamos voltar para cá. Digamos que essa função aqui é uma função f. Se eu te perguntasse para cá, quem é o ponto de máximo? O ponto de máximo é o x0. Está aqui, ó, x0. Então, x0, eu ia dizer que é o ponto de máximo.
Agora, se eu te perguntar qual é o valor máximo, então o valor máximo ele aparece bem aqui, ó, na imagem. Tá? Então, ó, o f aplicado em x0, esse daqui nós chamamos de valor máximo. Aí isso aqui é só você tomar cuidado para não se confundir, porque dependendo da pergunta, né, eu posso estar falando de coisas diferentes. Então, ponto de máximo é o ponto do domínio. Valor máximo é a imagem da minha função, quando eu aplico esse ponto, que é o ponto de máximo. Bom, e o mínimo global? É a mesma ideia, só que agora a imagem vai ser menor ou igual do que a imagem de qualquer outro ponto do meu domínio. Então, nesse caso aqui, ó, nós dizemos que nós temos um ponto de mínimo global, ou um ponto de mínimo absoluto. Quando o f, a função aplicada nesse ponto, é menor ou igual do que o valor da função, isso para qualquer outro ponto do domínio. E aí, nesse caso, eu tenho o valor mínimo absoluto da minha função. Bom, isso são só definições. Isso é só um modo de a gente organizar as ideias aqui, já que pontos de máximos e mínimos eles existem, né? Você percebe eles geometricamente, visualmente. Então, aqui a gente está organizando e definindo as coisas. Como é que a gente vai dar nome para eles? Ó, então, aqui eu tenho um exemplo. Ó. Eu tenho essa função aqui, f de x, y igual a 3 menos x quadrado menos y quadrado. Essa função aqui, ó, já estou afirmando que 0, 0, ou seja, a origem, é um ponto de máximo para essa função. E o valor máximo dela é 3. Como é que eu posso afirmar isso, gente? Ó, porque se você olhar para esta função aqui, ó, você tem 3 menos x quadrado menos y quadrado. Você concorda comigo que para qualquer valor de x que eu jogar aqui, eu vou pegar esse valor, elevar ao quadrado e depois colocar o sinal negativo? Então, esse valor vai subtrair o 3? Vai, né? A mesma coisa para cá. Ou seja, para qualquer valor de x e y que eu colocasse nesta função aqui, esse 3 ia diminuir. Então, o maior valor que eu consigo para essa função é o 3. E quando eu consigo? Quando x e y são 0, que aí eles não vão diminuir o meu valor. Claro que aqui eu só estou analisando assim bem de forma informal. Mas uma outra coisa que você poderia usar de argumento, um argumento muito forte, para comprovar isso que ele está falando aqui, é usando o gráfico. Porque para uma função dessa aqui, você já sabe desenhar o gráfico dela. Aí você poderia fazer curvas de nível, você poderia fazer interseção no plano XZ, YZ. Mas, ó, outra coisa que a gente poderia fazer para essa função era isso daqui, ó, f de xy igual a 3 menos x quadrado menos y quadrado. Ó, vamos fazer aqui no quadro. Eu quero saber se essa função tem um valor máximo, tem um ponto de máximo, um ponto de mínimo. Eu já sei que ela tem ponto de máximo. Eu vou comprovar isso pelo gráfico dela. Então, para eu fazer o gráfico dela, eu vou fazer de uma forma diferente. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou transformar essa função, vou reescrever ela assim, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Aqui 3 menos, vou colocar o menos em evidência, x quadrado mais y quadrado. Ó, não mudei nada da minha função. É a mesma coisa. Mas por que eu quis escrever assim? Porque agora eu posso usar um deslocamento de gráfico. Vamos lá. Se eu te pergunto, se eu pedisse para você desenhar o gráfico só dessa função aqui, ó, x quadrado mais y quadrado, você já saberia fazer isso daqui? Já. Isso aqui é o paraboloide. Então, o gráfico seria isso daqui. Esse daqui é o gráfico de x quadrado mais y quadrado. Agora, se eu te pedir, tá, agora desenha para mim o gráfico de menos isso daqui. Lá em cálculo 1, você aprendeu que quando você joga um menos aqui na sua função, ela vai ter uma simetria. Ou seja, se ela estava com cavidade para cima, nesse caso aqui, ela vai ficar com cavidade para baixo. Ela vai espelhar. Então, nesse caso, ficaria assim o nosso gráfico. Eu teria uma parábola, um paraboloide, né? Com concavidade para baixo. Então, se esse aqui é o gráfico de x quadrado mais y quadrado, esse aqui é o menos. Menos aquele gráfico inicial.
Só que não é só isso a minha função, porque além de eu colocar o menos nessa daqui, eu ainda somo 3. Lá em cálculo 1 você aprendeu que quando você soma 3, lá na sua função, o que ela faz? Ela desloca verticalmente. No caso, ela vai deslocar 3 unidades no eixo Z. Então, eu vou pegar este gráfico aqui e deslocar ele 3 unidades para cima no eixo Z. Então, no final, o gráfico da minha função ficaria um paraboloide invertido, só que deslocado 3 unidades. Então, ficaria algo assim. E bem aqui, o valor 3. Gente, aí ó, pelo gráfico da minha função, eu consigo perceber, né, que isso aqui ele tem um ponto de máximo global e um valor máximo global. Aqui está mais visível para a gente o valor máximo global, que é o valor 3. Mas como é que eu atingo esse valor 3? Quando eu tenho o ponto aqui, 0, 0, a origem. Então, nesse caso, quem é o ponto de máximo? É o ponto 0, 0. Tá? Esse aqui é o ponto. Ponto de máximo. E 3, quem é 3? É a minha função quando eu aplico esse ponto. Se tu pegar para essa função, aplicar o ponto 0, 0, o valor vai ser 3. Então, nesse caso, 3 é o que nós estamos chamando de valor máximo. Tá? Então, fiquem atentos no que a questão está pedindo para vocês. Deu para entender, gente? Tá, então, assim, cálculo 2 vai seguir o mesmo raciocínio do cálculo 1. Ah, professor, mas nesse caso aqui, então eu sempre vou ter que desenhar o gráfico das funções? Não, até porque isso ia dar muito trabalho para a gente. É claro, se eu tenho uma função que eu sempre vou conseguir rapidamente desenhar o gráfico dela, aí tudo bem, desenho o gráfico dela rapidamente e já consigo ali identificar pontos de máximo ou mínimo. Mas nem sempre vai ser assim, né? Principalmente em cálculo 2. Dependendo da função, a gente demora muito para desenhar o gráfico. Então, como é que eu consigo descobrir valores máximos e mínimos sem necessariamente desenhar o gráfico? Será que isso é possível? Será que eu tenho ferramentas para isso? A resposta é sim. A gente vai conhecendo essas ferramentas, com calma ao longo da aula. Tá? Mas, basicamente, olhar o gráfico também é uma alternativa que você pode fazer. Voltando para cá. Olha, agora eu vou te dar aqui um exemplo de uma função que não tem máximo e nem mínimo absoluto. Tá? Ela não tem nem máximo nem mínimo. Por que ela não tem? Bom, até agora a única coisa que a gente sabe fazer para dizer se tem ou não tem é olhar o gráfico. Então eu te pergunto, essa função aqui, gente, 2x mais 3y, como é o gráfico dela? É um plano. É um plano inclinado. Então pensa, um plano inclinado, ele vai ter o máximo ou mínimo absolutos? Não vai ter. Porque um plano inclinado, ele sempre está crescendo em uma direção, ou se você inverter a direção, o sentido, ele sempre vai estar decrescendo. Então, isso é um exemplo de uma função que não tem máximo e nem mínimo. Então, isso é normal. Você pode ter funções que não tem máximo nem mínimo, principalmente absolutos. Tá? Beleza, então, tudo certo. A gente já sabe o que é um extremo absoluto. Vamos agora para os extremos relativos. É quando você não vai analisar todo o domínio, mas apenas uma vizinhança em torno de um ponto. Então, está aqui. Ó. O que é um máximo relativo ou um máximo local? Ó, a ideia é quase a mesma, só vai mudar uma coisinha aqui nessa definição. Ó, a ideia é a mesma, né? Se eu estou com máximo local, é porque a imagem nesse ponto é sempre maior ou igual, já que eu estou falando de máximo, do que a imagem da função para qualquer ponto, não mais do domínio, mas dentro de uma vizinhança. Ou melhor, dentro de uma bola aberta de centro em x0, y0. Ou seja, quando eu analiso todos os pontos em volta daquele que eu escolhi, se nenhum ponto
é maior do que aquele, a imagem, então é porque aquele ponto é um máximo local. Mas ele só é local, é só naquela vizinhança. Porque se eu fosse pegar todo o meu domínio, talvez ele perdesse nessa competição da imagem. Tá? Então a única diferença é que agora estou analisando uma vizinhança. Tá? Então essa bola aberta aqui você pode entender como uma vizinhança. Beleza, então nesse caso aqui, eu vou ter um ponto de máximo relativo e o valor da função vai ser um valor máximo relativo. A mesma ideia eu uso para o mínimo, né? Só que ao invés de eu considerar todo o domínio, eu vou considerar só um subconjunto do domínio, só uma vizinhança em torno do ponto. E aí eu vou ter um ponto de mínimo local e um valor mínimo local, ou relativo. Bom, então, é isso. Então, quando você tem pontos de máximos e mínimos, seja global ou seja local, de uma função, esses pontos nós vamos chamar de extremos da função. Então, se eu pedir para você, determine os extremos da função tal, o que eu quero que você faça para mim é achar os máximos e mínimos daquela função e classificá-los. Ok, então agora a gente já sabe definir o que é o máximo e mínimo, só que a gente ainda não sabe como é que encontra, a não ser que seja pelo gráfico. Então vamos começar com algumas ferramentas. E a primeira ferramenta é essa daqui, que é uma das mais importantes. Então, olha só esse teorema, gente. Olha o que ele diz. Vamos considerar uma função de duas variáveis. Aí, olha só. Se a minha função ela tem um máximo ou um mínimo local em um ponto, e as derivadas parciais de primeira ordem existem nesse ponto, então, as derivadas parciais nesse ponto são nulas. Ó, só que presta atenção. Ele está partindo de um princípio que eu já sei que aquele ponto lá é um ponto de máximo ou mínimo. Se eu já sei que aquele ponto é de máximo ou mínimo, então as derivadas parciais de primeira ordem nesse ponto, elas têm que ser zero, têm que ser nulas. Ou seja, nesse caso aqui, ó, no caso dessa função aqui, que eu já sei que o 0,0 é um ponto de máximo. Então, o que esse teorema me diz? Que se eu calcular as derivadas parciais dessa função e aplicar nesse ponto, o resultado tem que ser zero. Tá? Então, e é verdade mesmo, né? Porque ó, se eu calcular a derivada da minha função em relação a x, para essa função aqui, vai dar menos 2x. E se eu calcular a derivada em relação a y dessa mesma função, vai dar menos 2y. Agora, percebe o seguinte, se eu pegar e aplicar no ponto 0,0, essas derivadas parciais, quanto é que vai dar a minha função? Vai dar zero. Tá? Pode perceber, se eu aplicar 0,0 aqui, vai dar zero. Se eu aplicar 0,0 aqui, vai dar zero. Então, isso só comprova o meu teorema. Ok. Só que, geometricamente, o que isso significa? Tem uma coisa muito bonita por trás disso, geometricamente. Vocês lembram da nossa aproximação linear? Muito bem. Você lembra do plano tangente, quando estava falando de plano tangente, que ele é dado pela aproximação linear? Então, como era a função do plano tangente? Era isso aqui, ó. Você tinha aquela linearização que a gente chamava, né? Aí você tinha assim, ó, ela era a minha função aplicada no ponto, mais a derivada parcial, vou colocar essa notação aqui, derivada parcial em relação a x, aplicado no ponto, vezes x menos x0, mais a derivada parcial em relação a y, aplicado no ponto, vezes y menos y0. Isso aqui é uma observação. A gente sabia que o gráfico disso aqui era um plano, que a gente chamou de plano tangente, lá naquela aula de aproximação linear, de funções diferenciáveis. Aí, gente, isso aqui não é novidade, isso aqui a gente já sabe. Só que perceba o seguinte, se eu já sei que esse ponto aqui que eu estou usando, ele é um ponto de máximo ou mínimo, ou seja, ele é um extremo da minha função. Então, pelo teorema, se ele é um extremo da minha função, as derivadas parciais são iguais a quanto? A zero. Tá? Então, olha só. Então, se esse x0, y0
é um extremo, né? Máximo ou mínimo local. Isso vai implicar, pelo teorema que a gente acabou de ver, como é que vai ficar essa minha função aí? Estou chamando de L, né? Bom, essa derivada vai ser zero, essa derivada vai ser zero. E aí vai ser isso daqui só. Ou seja, o meu plano tangente vai ser igual a uma constante. Vai ser igual a uma constante. Por exemplo, z igual a 2. Como é o gráfico disso aqui, gente? No R3. Z igual a 2, Z igual a 1, Z igual a 3. É um plano paralelo ao chão. Tudo bem? Então, olha só. Geometricamente, esse teorema me diz que se um ponto é um extremo, é o máximo ou mínimo local, então, nesse ponto, o plano tangente, lá da minha função, é paralelo ao chão, ao plano XY. Ou melhor, ele está exatamente na horizontal. Mas isso era exatamente o que acontecia no cálculo 1. Se você lembrar do cálculo 1, o que acontecia? Se tu tinha uma função, se tu tinha um ponto, e nesse ponto, esse ponto é um ponto de máximo ou mínimo, se tu fosse calcular a derivada nesse ponto, a derivada ia dar quanto, gente? A derivada ia ser zero. O que significa que a reta tangente estaria exatamente na horizontal. A reta tangente não teria inclinação. Era isso que acontecia. Aí a mesma coisa aqui, mesmo que seja o máximo local, mas olha as retas tangentes, elas estão assim. Tá? Então, a ideia agora em cálculo 2 é a mesma, só que agora não é mais uma reta, mas sim um plano. Então, o plano tangente ele está exatamente na horizontal, se o teu ponto ele for um ponto de máximo ou mínimo. Aí você já pode afirmar isso daí. Bom, então voltando para cá. Então, isso aqui é a nossa observação, né? Se você tem um ponto que é um extremo local de uma função, então a equação do plano tangente vai ser exatamente aquele ponto aplicado na função. Vai aparecer no slide para vocês e a gente vai continuar. Essa é a nossa observação. Então, essa daí é a observação que a gente acabou de fazer para vocês. Com isso, geometricamente, nós já percebemos que vai ficar assim. Então, perceba, nesse caso aqui, eu tenho um ponto de máximo. Olha como é que está o plano tangente nesse ponto. Ele está exatamente na horizontal, paralelo ao plano XY. Pode ser de máximo ou de mínimo. Ele está ali exatamente na horizontal. Gente, agora perceba o seguinte. Esse teorema, por enquanto, ele só serve, primeiro, para dizer que se tu já tem um ponto que é um máximo ou mínimo, aí tu pode afirmar que as derivadas são iguais a zero. Ou tu pode usar o teorema para dizer quando um ponto ele não é extremo. Saberia me dizer como? Olha só o que eu estou te perguntando. Esse teorema, ele me diz, vou até voltar aqui no slide. Esse teorema me diz que se um ponto ele é um extremo local, então as derivadas são iguais a zero. Qual seria uma outra afirmação que eu posso tirar desse teorema aqui, gente? Vamos lá, a gente treinou isso desde o cálculo 1, né? O professor Emerson falou muito essas coisas com vocês. Pega um teorema, tenta tirar algumas afirmações dele. Então, olha só, o teorema diz que se um ponto ele é o máximo ou mínimo local, então com certeza as derivadas são iguais a zero. Qual seria outra afirmação que eu posso tirar desse teorema? Tá, vamos segurar essa afirmação. O José falou o seguinte, que lá em cálculo 1, poderia acontecer da derivada não existir, né? Ou poderia ser o ponto de inflexão. Mas calma lá, porque a gente tem que voltar um pouco mais então para cálculo 1. Primeiro que lá em cálculo 1, quando era ponto de inflexão, a derivada ainda era igual a zero. Aí você tem que tomar um cuidado, tá? Porque lembra, isso vai acontecer aqui em cálculo 2 também. Se tu tem um ponto crítico, esse ponto crítico, ele é um candidato a máximo e mínimo, mas ele pode não ser, que nem no cálculo 1. No cálculo 1, aquele ponto crítico, ele poderia ser nem de máximo nem de mínimo, ele poderia ser um ponto de inflexão, mas a derivada dele era zero também. Tá? Então, não necessariamente é isso daqui. Tá? Então, o que eu posso afirmar aqui, gente? Eu posso afirmar o seguinte,
que se uma das derivadas não for zero, é porque esse ponto ele não pode ser o quê? Um máximo ou mínimo. Tá? É isso que eu posso afirmar. Então, esse teorema também serve para eu afirmar quando um ponto não é de máximo ou mínimo. Ele serve para isso também. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó, vamos voltar para cá. Olha esse exercício aí. Mostre ou prove que esse ponto aqui, ó, 0, 1, não é um extremo relativo da função. Não é. Ele não é extremo. Como é que a gente prova isso? Pelo teorema. Então, ó, deixa eu fazer para cá. Ó, essa é a primeira questão que a gente está resolvendo hoje. Então, ele me dá 2x² mais y² ponto 0,1. Olha só, gente. Ele quer que a gente prove que esse ponto não é o máximo ou mínimo da função. Como é que eu faço isso? Pelo teorema. O teorema vai dizer, uma das afirmações dele, é que se as derivadas parciais não forem zero, basta uma delas não ser, que eu já posso afirmar que esse ponto não é um extremo. Tá? Então, isso aqui é uma questão de lógica. Estou trabalhando com a lógica lá do teorema. Então, eu vou calcular as derivadas parciais dessa função. Vou calcular a derivada parcial em relação a x. E aqui vai dar 4x. Vou calcular também a derivada parcial em relação a y desta função. E nesse caso vai dar 2y. E agora eu vou aplicar nessas derivadas parciais o ponto que ele me deu. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no primeiro caso, quando eu aplico nessa derivada em relação a x, o ponto 0 e 1, então no lugar do x eu vou colocar 0. O x está aqui, ó, vai ficar 0 vezes 4, vai ficar 0. Então, ó, esse ponto ele anulou a primeira derivada em relação a x. Mas será que ele vai anular em relação a y? Bora ver. Se eu pegar esse ponto e aplicar na derivada em relação a y, agora ó, o y vale 1. Então isso aqui vai dar 2, que é diferente de 0. Ora, como esse ponto aqui que ele me deu, ele não zerou todas as derivadas parciais de primeira ordem, então eu posso afirmar que ele não é um ponto de máximo ou mínimo, ele não é um extremo. Isso pelo teorema. Então, isso significa, pelo teorema, que 0,1 não é um extremo. Pronto. Gente, eu tenho certeza que se eu terminasse a aula aqui hoje e você fosse fazer um exercício, assim, você poderia sair daqui com a impressão de que você, beleza, então agora eu já sei, já entendi todo o assunto, agora eu posso resolver exercício. Mas se você pegar um exercício básico, que seria, eu te dou uma função e peço para você encontrar, se existir, o máximo ou o mínimo local, pelo menos local. Você vai perceber que a gente ainda não tem as ferramentas para isso. A única coisa que a gente tem, a ferramenta, é a seguinte, é dizer quando um ponto não é um máximo ou mínimo. Mas aí, como é que tu vai testar nos infinitos pontos do domínio de uma função? Não tem como. Né? Porque aquele teorema lá, quando você vai usar ele, aí ele só serve a ida quando tu já sabe que aquele ponto é um ponto de máximo ou mínimo. Mas é isso que a gente quer descobrir. Então perceba que aquele teorema ainda não diz exatamente, não nos diz como é que a gente descobre se um ponto é máximo ou mínimo, ou se uma função tem máximos e mínimos, pelo menos local. Então, a partir de agora, calma que a gente vai saber. Então, a partir de agora, eu vou te dar as ferramentas para a gente descobrir ou calcular os pontos de máximo ou mínimo de uma função, começando com os pontos críticos, que até então eu não defini o que é um ponto crítico, pelo menos não em cálculo 2. Você já sabe o que é ponto crítico lá do cálculo 1, mas aqui não. Então, bora definir e assim, finalmente, a gente vai começar a achar esses máximos e mínimos.
Então vamos lá, terceira parte da aula, vamos começar a falar de pontos críticos. Então vamos primeiro definir, né, o que é um ponto crítico. Então vamos lá, se tem uma função de duas variáveis, nós vamos dizer que um ponto, ele é um ponto crítico. Olha só, ponto crítico não quer dizer que é de máximo ou mínimo, é só um ponto crítico, tá? Então, ó, vamos dizer que um ponto, ele é um ponto crítico se o gradiente da minha função aplicado naquele ponto é igual a 0, 0. Em outras palavras, um ponto vai ser crítico se as derivadas parciais de primeira ordem forem nulas, tá? Então, se as derivadas parciais de primeira ordem forem nulas, você já pode pelo menos afirmar que aquele ponto é um ponto crítico. Uma outra situação, que até o José comentou aqui ainda agora, é se uma das derivadas não existir. Isso também era em cálculo 1. Se a derivada não existisse, você também consideraria aquele ponto crítico. Aqui também. Se a derivada parcial não existir, então aquele ponto é crítico. Mais uma vez, ser ponto crítico não quer dizer que é de máximo ou mínimo. Tá bom? Mas não se preocupe, que aqui em cálculo 2, praticamente todas as vezes que a gente for trabalhar com ponto crítico, a função ela vai ser derivável em todos os pontos. Tá? Então o único caso que a gente vai ver aqui em cálculo 2 mesmo é aqueles casos em que as derivadas são iguais a 0. Para esses pontos críticos. Bom, então, sabendo dessa definição, vamos começar finalmente a calcular aqui alguns pontos críticos. Ó, então, determine os pontos críticos das funções abaixo. Bom, a gente já não sabe como é que acha máximo ou mínimo, pelo menos ponto crítico já dá para saber, né? Pela definição. Letra A, nós temos f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Gente, então vamos lá. Vamos logo começar aqui. Ele quer que nós calculemos, determinemos os pontos críticos. Como é que a gente vai achar ponto crítico? Bom, como eu falei, todos os casos de funções aqui são funções que as derivadas sempre vão existir. Tá? Então, o único caso de ponto crítico é quando as derivadas parciais são iguais a 0. Elas se anulam simultaneamente naquele ponto. Tá? Não basta só uma, as duas têm que se anular ao mesmo tempo para o mesmo ponto. Então, para eu calcular ponto crítico, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular as derivadas parciais de primeira ordem da minha função. Então, para esta função, f, eu vou calcular a derivada em relação a x. E aí eu vou ter aqui menos 2x. Também para a mesma função, eu vou calcular a minha derivada em relação a y. E aqui eu vou ter 2y. Então, primeiro passo, calcula as derivadas parciais de primeira ordem. Segundo passo, nós vamos montar aqui um sistema e resolver o sistema. Por quê? Porque não te esquece que para ser um ponto crítico, essas derivadas parciais elas têm que ser iguais a 0. Então, ó, no momento que eu igualar isso aqui a 0, nota que eu vou formar aqui um sistema. Ó, eu vou ter um sistema de duas equações e duas variáveis. E eu tenho que resolver esse sistema. Mas nesse caso aí está muito fácil, né? Porque ó, aqui, para esse primeiro caso aqui, eu tenho menos 2x igual a 0, gente. Então, x tem que ser igual a quanto? X tem que ser 0. Aqui embaixo, eu tenho 2 vezes y igual a 0. Então, y é igual a 0. Aí, olha só o que eu vou te perguntar agora. Resolvi meu sistema. A solução para o sistema é essa. X igual a 0, y igual a 0. Aí eu te pergunto o seguinte. Quantos pontos críticos nós achamos para essa questão? Quantos? Nós achamos apenas um. Apenas um. Quem é o ponto crítico? É quando x é 0 e quando y é 0. Ou seja, é o ponto 0, 0. Tá? Então, aqui, o único ponto crítico aqui é o ponto
0, 0. E acabou. Pronto, terminou. A pessoa, é só isso para achar ponto crítico? É, para achar ponto crítico é. Mas lembra, ponto crítico ainda não é o máximo ou mínimo. Não ainda. A gente vai ver depois como é que a gente afirma se é ou não o máximo ou mínimo, tá? Mas pelo menos esse aqui já é grande parte da nossa resolução. Achar ponto crítico. Bora para o item B. Lá da mesma questão. Bora voltar para o slide. Você tem g igual a 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y. Pronto, bora lá. Então, gente, a ideia é a mesma. Ele me deu uma função, ele quer que eu encontre pontos críticos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou calcular as derivadas parciais de primeira ordem para esta função aqui. Então, eu venho e vou calcular a derivada parcial de g em relação a x. Então, aqui vai ficar 4x, aqui vai ser 0, aqui vai ser menos 2y, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Agora, vamos calcular a derivada em relação a y, para essa mesma função. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 2y, eu já vou colocar aqui embaixo do 2y, isso aqui é positivo. Aqui vai dar menos 2x, vou colocar aqui embaixo do x, já que eu sei que isso aqui vai vir um sistema, né? Aqui vai dar 0 e aqui vai dar menos 1. Então, primeiro passo já foi. Calculei as derivadas parciais. Agora eu vou montar meu sistema. Como? Eu vou igualar isso aqui a 0. As duas equações. Aqui, ó, vou igualar a 0, vou igualar a 0. Formei o meu sistema. Quero resolver meu sistema. Gente, na hora que você vai resolver um sistema, você pode resolver da forma que você quiser. Desde que seja uma forma válida matematicamente, né? Então você tem o método da adição, tem o método da substituição, coisas que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. O método da comparação, método do gráfico, enfim. Bom, aqui eu vou logo usar a adição. Porque, ó, olha o que dá para perceber aqui. Que se eu somar essas duas equações, aqui eu tenho menos 2y, aqui eu tenho mais 2y. Ou seja, vão se cancelar. Aqui eu tenho mais 1 e aqui eu tenho menos 1. Vão se cancelar também. E aí só vai ficar, então, 4 menos 2x, que é 2x. Então, vai dar 2x igual a 0. Ora, 2x igual a 0 significa, então, que x igual a 0. Aí tá, agora o que eu faço para achar o y? Eu substituo x igual a 0 em uma dessas equações. Pode ser na segunda equação, por exemplo. Então, venho aqui, ó. Pego a minha segunda equação de novo e jogo x igual a 0. Esse vai zerar e eu vou ter 2y menos 1 igual a 0. O que vai dar y igual a meio. De novo, quantos pontos críticos a gente obteve para esse caso aqui? Apenas um ponto crítico. Quem é o ponto crítico? É o ponto 0 em x, meio em y. Então, vou colocar aqui, ó, ponto crítico. Ponto crítico é o ponto 0 e meio. Pronto. Vamos para o item C. Vamos lá, item C. Item C, eu tenho h de xy igual x elevado a 5 mais y elevado a 5 menos 5x menos 5y. Vamos lá. Mesma ideia. Primeiro passo, vou pegar minha função, calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Então, aqui, eu vou derivar a minha função h em relação a x. Vai ficar 5x elevado a 4, aqui vai zerar, aqui vai ser menos 5, e aqui vai zerar. Depois, vou derivar em relação a y. Aqui vai zerar,
aqui vai ser 5y à quarta, aqui vai zerar e aqui vai ser menos 5. Derivei e agora eu vou igualar a zero. E vou resolver o meu sistema. Bom, nesse caso aqui ficou fácil para mim, por quê? Porque tanto na primeira equação quanto na segunda só aparece uma única variável. Então basta eu isolar. Eu vou isolar o x aqui em cima e vou isolar o y aqui embaixo. Vou fazer aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui. Eu tenho 5x à quarta menos 5 igual a zero. Bom, se eu for isolar o x, vai ficar x à quarta igual a 1. Basta dividir todo mundo por 5. Bom, eu estou dizendo que x elevado a 4 é igual a 1. Isso significa que x é igual a quanto, gente? X pode ser 1 ou menos 1. Né? Então, x é igual a mais ou menos 1. Então, resolvi essa equação de cima. Vou resolver a equação de baixo agora. Que a ideia é a mesma, né? Vai ficar 5y à quarta menos 5 igual a 0. Ou seja, y elevado a 4 é igual a 1. Significa, então, que y pode ser mais ou menos 1. Pronto. Achamos a resposta para o nosso sistema. E agora eu vou te perguntar. Neste caso, quantos pontos críticos nós achamos? 1, 2, 4, quantos? Foram 4. Por que 4? Vou mostrar para vocês. Vamos detalhar aqui quem são os pontos críticos. Perceba, isso aqui é uma questão de probabilidade. O x, primeiro que a ordem importa do ponto, né? Você tem o x e o y, e a ordem importa. No primeiro, que é o x, tem duas possibilidades para ele. Ele pode ser mais ou menos 1. Para o y também, pode ser mais ou menos 1. O que me dá 4 combinações para esses valores aí. Então, quem são os pontos críticos? Bom, nós temos x igual a 1, y igual a 1. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade, x igual a 1, y igual a menos 1. Outra possibilidade, x igual a menos 1, y igual a 1. E uma última possibilidade, y igual a 1 e x igual a menos 1, y também igual a menos 1. Então, foram 4 pontos críticos. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá fácil o assunto? Bem tranquilo, né? Beleza. Então, vamos continuar. Bom, agora você já sabe achar ponto crítico de uma função. Só está faltando, para completar mesmo esse assunto, é você conseguir, né, identificar, dizer se esse ponto crítico ele é um ponto de máximo, ou se ele é um ponto de mínimo, ou quem sabe nenhum dos dois. Para isso, então, vamos para a última parte da aula, onde nós vamos falar sobre o teste da segunda derivada. Lá em cálculo 1 você tinha dois testes, né? O da primeira e o da segunda. Aqui você só vai ter um teste só, desta segunda derivada, não vai ter outro, tá? É só esse daqui. Então, se quiser fazer de outra forma, é pelos gráficos. Você teria que desenhar o gráfico da minha função. Então, vamos lá. Antes de eu falar do teste, eu preciso definir só mais uma coisa, gente. Vou definir aqui para vocês o que é a função esse ano. Antes, né? Preciso definir também o que acontece quando o ponto não é nem de máximo nem de mínimo. Então, olha só, definição. Um ponto crítico de uma função que não é um extremo, nós vamos chamá-lo de ponto de Sela. Tá? Então, lá em cálculo 1, geralmente falava de ponto de inflexão. Aqui em cálculo 2, se tu tem um ponto crítico que não é máximo nem mínimo, nós vamos chamar ele de ponto de Sela. Tá? A gente já vai entender por que esse ponto de Sela. Né? Mas é Sela de cavalo mesmo. Tá? Essa referência aqui. Bom, tá. Então vamos lá. Vamos definir aqui o esse ano. Gente, o que é o esse ano? Digamos que tem uma função de duas variáveis, ela é de classe C2, você já sabe o que é classe C2, né? Quer dizer que a função tem derivadas parciais até segunda ordem contínuas. Aí tá. A função esse ano nada mais é do que o determinante de uma matriz 2 por 2 formada pelas derivadas parciais de segunda ordem. Tá? Então, olha só, o que é o esse ano? Ele é o determinante de uma matriz 2 por 2
composta pelas derivadas parciais de segunda ordem. Então, se tu tem uma função de duas variáveis, ela tem 4 derivadas parciais de segunda ordem. Essas 4 componentes formam uma matriz 2 por 2. Quando você calcula o essiano, isso vai te dar uma função. Tá? Quando você calcula essa matriz aqui, o determinante, isso aqui vai te dar uma outra função. Aí essa função que a gente está chamando de essiano. Tudo bem? Aí tá. Bora calcular pelo menos uma vez esse essiano aí. Eu determino o essiano para essa função. Ah, pessoal, mas o que isso tem a ver? Do nada o senhor veio com o negócio. Calma. Depois vai tudo se acertar aí. Vai tudo convergir para a mesma coisa, tá? Mas por enquanto isso é só uma nova definição, uma nova função. Terceira questão. F de xy igual a x à quinta. É a mesma função que a gente fez anteriormente. Vamos lá. Só que agora ele não quer ponto crítico. Ele só quer que a gente calcule o essiano dessa função. Só isso. Então, para calcular o essiano, você tem que calcular as derivadas de segunda ordem. Então, bora fazer isso agora aqui no quadro. Então, para esta função, eu vou calcular a derivada de primeira ordem em relação a x. Aqui a gente até calculou já. Isso aqui é 5x à quarta menos 5. E vou calcular também a minha derivada em relação a y, que é 5y à quarta menos 5. Só que, olha, ele quer o essiano, então eu não posso parar aqui. Vou ter que ir para as derivadas de segunda ordem. Então, ó, daqui eu vou calcular mais uma vez a derivada em relação a x, para essa função aqui. Aí aqui vai dar 20x ao cubo. E vou calcular também a primeira derivada mista, né? Já derivei em relação a x, vou derivar em relação a y agora. Só que quando eu derivo isso aqui em relação a y, quanto é que dá? Dá zero, né? Não tem y aqui, isso aqui é tudo uma constante. Então vai dar zero. Aí a mesma coisa aqui embaixo. Eu já derivei em relação a y. Se eu derivar agora em relação a x, isso aí vai dar zero. O que é normal, né? As derivadas mistas tinham que ser iguais. Que é essa função de classe C1, C2, C infinito. Agora aqui, ó, se eu derivar em relação a y de novo, essa mesma função, aí eu vou ter 20 vezes y ao cubo. Agora que eu já tenho as derivadas parciais de segunda ordem, eu consigo determinar o essiano. Porque o essiano, nós estamos chamando de H, ele é o determinante de uma matriz formada por essas derivadas de segunda ordem. Então aqui, ó, começando com essa daqui, ó, você percebe que na diagonal principal, vocês têm essas derivadas duas vezes em relação a x, duas vezes em relação a y. Na diagonal secundária, essas derivadas mistas. Então aqui é 20x ao cubo. Aí aqui a derivada mista é zero. Outra derivada mista é zero. E aqui é 20y ao cubo. Pronto, agora a gente vai calcular o determinante disso daí. Então aqui vai ficar esse vezes esse. 20 vezes 20 é 400. Então 400 x ao cubo, y ao cubo. Menos zero. Então não vou colocar, vou deixar assim, ó. Então tá aqui. Esse aqui é o essiano desta função f. Perceba que ele é uma nova função. Uma nova função que também depende de x e y. Tudo bem? Já entenderam o que é o essiano, como calcular? Então pronto. Agora sim, finalmente, vamos aprender como é que a gente descobre se um ponto é de máximo ou mínimo. Então para isso, vamos usar esse teorema aqui,
que é o teste da segunda derivada. Então, vamos lá. Teorema. Não preciso dizer que esse aqui é o teorema principal de hoje, né? Vamos lá. Digamos que você tem uma função, essa função de classe C2, até aqui tudo bem, e você tem um ponto crítico. Então, olha só, lembra, você já sabe como calcular ponto crítico. O que a gente quer saber agora é como determinar se esse ponto crítico é de máximo ou mínimo. Então, ó, você calculou o ponto crítico, beleza. Agora eu quero testar esse ponto crítico. Como é que funciona esse teste aqui? Olha só, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar esse ponto crítico e jogar no hessiano, na função lá que é o hessiano. Tá? Lembra que o hessiano é uma função que depende de x e y. Então você pega o seu ponto crítico e joga nele. Aí, aqui você vai ter duas opções. Se o teu hessiano der positivo, então você já pode afirmar que esse teu ponto crítico ele é um extremo local, ou de máximo ou de mínimo. Tá? Então, olha só. Se o teu hessiano for positivo, você já pode afirmar que esse ponto crítico ele é um extremo local. E se o teu hessiano for negativo, tu já pode afirmar que esse teu ponto não é extremo, ou seja, ele é um ponto de Cella. Tudo bem? Tá, agora aqui, voltando para cá. Se o teu hessiano for positivo, tu já sabe que ele é um extremo. O teu ponto crítico é um extremo. Resta saber se ele é de máximo ou mínimo. Então, quem é que vai determinar isso daí? Vai ser aqui, ó, a segunda derivada em relação a x. Então, volta aqui para o slide. Vamos mudar aqui para o teorema. Ó. Então, se o teu hessiano for positivo e a segunda derivada em relação a x também é positiva, então esse teu ponto é o mínimo local. Agora, se o teu hessiano é positivo e a derivada de segunda ordem é negativa, então ele é o máximo local. Agora sim, vamos vir para cá. Vocês lembram lá do cálculo 1? Tinha um teste da segunda derivada. O teste da segunda derivada, ele olhava para a concavidade da tua função. Então, por exemplo, se a segunda derivada da tua função era positiva, quer dizer que a tua concavidade era para cima. E nesse caso, tu tinha o quê? Um ponto de mínimo. Agora, se a tua derivada de segunda ordem, lá no cálculo 1, era negativa, quer dizer que a tua concavidade é para baixo. E aí o teu ponto é de máximo. É a mesma ideia aqui. Só que antes de você partir para essa concavidade, você olha primeiro para o hessiano. Porque se o hessiano for positivo, aí sim. Aí tu vai olhar para essa concavidade que eu falei agora. Mas se o hessiano der negativo, então esse ponto já pode afirmar que ele é um ponto de Cella. Tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta sobre esse teste? Não? Eu tenho duas perguntas, né? Que geralmente as pessoas fazem, né? Primeira pergunta. E se o hessiano for igual a zero? Que isso não apareceu agora no teorema. Ou o hessiano era positivo ou era negativo. Mas tem uma terceira possibilidade. O hessiano pode ser zero? Pode. Nesse caso, o que vocês acham que vai acontecer? Aí, nesse caso, o nosso teste é inconclusivo. Olha aqui. Se o hessiano for igual a zero, nada podemos afirmar. Tá? Essa é aqui a nossa observação aqui do slide. Então, nada você pode afirmar. Ah, professor, o que isso significa? É que não é ponto crítico? Não. Você não pode afirmar nada, é inconclusivo. Então, o que significa que esse teste ele não é suficiente para provar esses casos em que o hessiano é igual a zero. E aí você teria que partir para uma outra forma de tentar descobrir se esse ponto é de máximo ou mínimo. Tá? Bom, outro detalhe importante é que às vezes também já me perguntaram aqui, por que nós usamos a derivada de segunda ordem em relação a x? Eu poderia usar em relação a y? Sim, poderia. Ia dar o mesmo resultado. Tá? Então, não quero usar em relação a x, quero usar em relação a y. Pode também. Vai dar sempre o mesmo resultado. Se um vai ser positivo, o outro também vai ser positivo. Tá? Se um vai ser negativo, o outro também vai ser negativo. Isso nos casos em que o hessiano é positivo. Tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Vamos agora, finalmente, começar a resolver algumas questões de uma forma completa. Né? Finalmente, caracterizando os pontos se eles são de máximo ou de mínimo. Então, vamos lá.
última parte da aula de hoje são esses exercícios aí. Ó. Então, determine, caso existam, os extremos relativos das funções abaixo. Gente, aqui, só uma última observação dessa questão aqui. Na prova de vocês, é claro que pode cair uma questão dessa, mas dentro de um contexto. Mas a ideia é a mesma. Por exemplo, cada função dessa aí poderia ser uma função, sei lá, função lucro. Ah, eu tenho lucro de uma empresa. Eu quero que você descubra qual é o lucro máximo. Você sabe o que você tem que fazer. Calcula ponto crítico, depois aplica o teste e vê se ele é de máximo. Pronto. Então, assim, essas questões, mesmo que envolvam um contexto, você já sabe fazer. Tá? Basta você usar o que a gente aprendeu hoje. E aí você consegue resolver tranquilamente. Mas tá, bora lá. Bora resolver essas questões aí. A, B e C. E aí a gente vai finalizar nossa aula com elas. A gente também vai olhar o gráfico delas no GeoGebra. Vamos lá, quarta questão, letra A. Olha, gente, aqui eu até nem apaguei, né? Porque se você for perceber, é a mesma função que a gente resolveu anteriormente. Tá? Então já aproveitei aqui o que eu já tinha colocado no quadro. Então, ó, eu te dei essa função. Eu quero que você diga para mim quais são os pontos de máximo e mínimo dela, se eles existirem. Então, ó, o primeiro passo, eu vou colocar aqui, ó, o primeiro passo de uma questão dessa é você encontrar ponto crítico. Tá? Então, o primeiro passo de uma questão dessa é você encontrar pontos críticos. Como é que você encontra ponto crítico? Primeira coisa, você calcula as derivadas parciais de primeira ordem. Segunda coisa, calculou as derivadas igual a zero. Com isso, você vai conseguir aqui um sistema. E aí você vai resolver esse sistema. Resolver o sistema, aqui ó, nesse caso a gente resolveu, eu achei então meu ponto crítico. E nesse caso só tem um ponto crítico, que é o ponto 00. Aí tá, só que agora a gente vai avançar. Agora eu quero testar esse ponto crítico. Então, segundo passo, eu vou calcular o hessiano para essa função. Então, ó, segundo passo, eu vou calcular o hessiano. Claro que eu faço isso justamente para aplicar o teste logo em seguida, né? Então, ó, o hessiano, ele é a matriz formada pelas derivadas de segunda ordem. Ó, eu ainda não calculei as derivadas parciais de segunda ordem. A gente vai calcular agora. Então, ó, bora voltar para cá. Essa daqui é a minha derivada em relação a x de primeira ordem. Então, eu vou pegar esta função e derivar novamente em relação a x. Nesse caso, vai dar menos 2. Então, vem aqui, ó, essa primeira função aqui, ela é menos 2. Agora, eu vou calcular minha derivada mista. Então, eu volto para cá e derivo em relação a y. Aí, nesse caso, vai dar quanto? 0. Ó, gente, assim, uma dica, né? Nessas questões, principalmente que são polinômios, você não vai precisar calcular duas vezes a derivada mista. Porque você já sabe pelo nosso teorema lá, que as derivadas mistas elas são iguais. Se a tua função for de classe C2. Tá? Que é o caso aqui. Então, ó, a outra derivada mista aqui, ó, vai ser 0 também, já que essa deu 0. E agora só falta calcular essa última derivada. Então, eu venho aqui para a minha derivada em relação a y e derivo novamente em relação a y. Vai dar 2. Então, aqui o meu hessiano vai ser menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Ó, perceba que nesse caso, ele não deu uma função de x e y, ele deu uma função constante. Não tem problema. Isso pode acontecer também. Mas, em geral, isso aqui vai ser uma função de x e y.
Tá, próximo passo. Terceiro e último passo. Agora nós vamos usar o teste da segunda derivada. Gente, como é que eu uso o teste da segunda derivada? Eu vou unir essas duas informações aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que olhar quem são meus candidatos aqui a máximos e mínimos. Eu só tenho um candidato, só tenho um ponto crítico, que é o ponto 00. Eu tenho que pegar esse ponto crítico e jogar no esse ano. Tá? Jogar nessa função aqui que eu calculei no segundo passo. Então, quando eu pego e calculo o esse ano no ponto 00, que é o meu ponto crítico, nesse caso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 4. Tá? Vai dar menos 4. Está aqui. Gente, pelo teste da segunda derivada, se o esse ano deu negativo, o que isso significa? Que esse ponto é um ponto de sela. Ou seja, não é nem de máximo, nem de mínimo. Tá? Então, é isso que a gente vai escrever aqui. Ó. Então, 00 é ponto de sela. Pronto. Agora eu vou plotar o gráfico desta função no GeoGebra. A gente vai ver por que ponto de sela. Como assim um ponto de sela? Um ponto que não é nem de máximo nem de mínimo. Então, bora ver aqui rapidinho. Ó, bora aqui no GeoGebra, já está aqui. Então, só vou colocar aqui, ó, f de xy igual, aí ali é y ao quadrado menos x ao quadrado. Está aqui, ó. Essa é a minha função. Aí deixa eu jogar o ponto, né? O ponto que a gente achou foi o ponto 00. Então, vou colocar 0, 0 e f de 0, 0. Pronto. Ó, então, esse ponto está bem aqui. Esse ponto aqui, gente, a gente acabou de ver que ele é um ponto de sela. Aí você vai me dizer, professor, não, ele não é de sela. Dá para ver que ele é um ponto de mínimo. É, mas nesse ângulo aqui, ó, nesse ângulo parece que ele é de mínimo, né? Mas, ó, se eu olhar de outro ângulo aqui, e agora? Parece que ele é de quê? De máximo. Aí se eu mudar de novo o ângulo para cá, parece que ele é de mínimo de novo. E se eu mudar para cá, parece que ele é de máximo. Ou seja, não é nenhum nem outro. E perceba, ó, a geometria dele é muito parecida com uma sela de cavalo. Por isso que é ponto de sela que se dá. Tá? O nome foi esse. Tudo bem? É isso. Vamos voltar para cá. Ainda tem mais exercício aqui para a gente resolver. Item B. Essa função G que a gente também resolveu ainda agora, né? Bom, vamos lá. É a mesma coisa, mesmo passo a passo. Então, aqui a função é g de xy igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy mais x menos y. Vamos lá. Aqui, gente, primeiro passo, vamos achar o ponto crítico para essa função. Aqui, ó, já vou abreviar. Então, o primeiro passo é ponto crítico. Como é que eu acho ponto crítico? Vou calcular as derivadas parciais de primeira ordem. Então, eu vou derivar g em relação a x. Aqui a gente fez ainda agorinha. Então, eu vou fazer de forma mais rápida. Derivando em relação a x, eu vou ter 4x, aqui é 0, aqui é menos 2y, aqui é mais 1 e aqui é 0. Derivando em relação a y agora. Aqui é 0, aqui é 2y, né, no caso mais 2y. Aqui é menos 2x
aqui é 0 e aqui é menos 1. Derivei, vou igualar a 0 e vou resolver meu sistema. Nesse caso, ó, de novo, eu vou somar as duas equações. Com isso, vai simplificar aqui e vai simplificar aqui. E eu vou obter que o x tem que ser igual a 0. Além do x ser 0, quando eu jogo ele aqui, eu descubro que o meu y ele tem que ser meio. Ou seja, o nosso ponto crítico aqui é o ponto crítico 0 em x, meio em y. Tá? Então, encontramos aqui um ponto crítico. Vamos para o segundo passo. Até aqui a gente já tinha feito antes. Agora o segundo passo que a gente não fez ainda. Então, no segundo passo, eu vou calcular o esse ano. Tá, vamos lá. Para eu calcular esse ano, eu vou ter que calcular as derivadas de segunda ordem. Então, ó, primeiro, eu vou derivar em relação a x novamente essa função aqui, ó, que é a primeira derivada. Vou derivar em relação a x de novo. Então, aqui vai dar 4, aqui vai dar 0 e aqui vai dar 0. Então, resposta 4. Agora eu volto para cá e vou derivar em relação a y. Derivada mista. Aqui vai dar 0, aqui vai dar menos 2 e aqui vai dar 0. Bom, derivadas mistas são iguais. Então, já vou repetir aqui, ó, menos 2. E agora só falta eu vir para cá e derivar em relação a y. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 2 e aqui vai zerar. Então, 2. Bom, com isso, então, eu descubro que esse ano, aqui, 4 vezes 2, 8, menos 2 com menos 2. Isso aqui dá mais 4. Só que já tinha esse menos aqui. Então, 8 menos 4. Então, nesse caso, esse ano, ele é uma função, de novo, constante. Mas não se acostume, nem sempre vai ser uma função constante, tá? Aqui deu 4. O último passo é aplicar o teste. Bom, como é o teste? Eu vou pegar todos os meus pontos críticos, nesse caso é só um ponto crítico, e vou jogar no esse ano, tá? Na função aqui. Então, ó, quando eu pego o esse ano e jogo o ponto 0 e meio, obviamente, ó, que isso aqui é uma constante, vai dar sempre 4. Então, ou seja, o esse ano, para esse ponto aqui, é positivo. O que eu já posso afirmar? Que se o esse ano deu positivo. Então, que esse ponto ele é um extremo. Ele é um extremo local. Tá? Ele é um extremo local. Beleza. Ele é um extremo local. Agora, como descobrir, então, se ele é de máximo ou de mínimo? O que está faltando? Eu vou usar a minha segunda derivada. Ou em relação a x ou em relação a y. Então, cadê a minha segunda derivada em relação a x? Está bem aqui, ó. Ela também é uma função constante. Tá? É ela aqui, ó. Então, essa daqui que a gente está vendo é a minha derivada, minha segunda derivada em relação a x, ó, 2 vezes. Então, eu tenho que pegar esse ponto aqui e aplicar nela. 0 e meio. Só que essa função aqui também é constante, e é 4. Ou seja, também deu positivo. Tá, então esse ano foi positivo, a segunda derivada deu positiva. Então, esse ponto é de quê? Ele é de mínimo. Então, 0, então, ó, resposta, 0 e meio é ponto, deixa eu colocar assim, ponto de mínimo. Agora, olha só, gente, eu não perguntei isso na questão, mas eu poderia muito bem perguntar, quem é o valor mínimo? Como é que a gente faz nesse caso? Ó, eu achei que nesse ponto aqui eu tenho um ponto de mínimo. Isso aqui é local, tá, gente? Ponto de mínimo local. Tá, mas e quem é esse valor mínimo? Quem é? Aí como é que eu faço? Eu tenho que pegar esse ponto e jogar na própria função. Aí eu acho o valor mínimo.
Tá? Então, ó, bora fazer isso aqui rapidamente. Se eu pegar e jogar na função 0,5, quanto é que vai dar? Bom, x é 0, né? Então já ajuda, porque vai zerar aqui, vai zerar aqui, vai zerar aqui. Então só vai sobrar y² menos y. Y é meio, então vai ficar 1/4 menos meio. Vai ficar 1/4 menos meio. Isso aqui é igual a menos 1/4. Isso aqui que nós calculamos é o valor mínimo. Tudo bem? Tá? Então já sabe. Se pedir, calcule o ponto de mínimo. Está aqui. Calcule o valor mínimo. Joga na função. Nesse caso, deu menos 1/4. Agora, bora ver isso aí no GeoGebra também. Essa mesma função. Então, deixa eu jogar aqui a função. A função é 2x² mais... Aliás, mais y² menos 2xy mais x menos y. Tá aí, ó, vai aparecer para vocês. Tá aí. É essa função aqui. O ponto que a gente achou foi o ponto 0, meio, e aqui f de 0, meio. Ó, então, esse é o gráfico da minha função. E olha o ponto aqui embaixo, ó. Ou seja, esse ponto, na verdade, não é só mínimo local, ele é mínimo global. Quando você olha aqui para o gráfico da função, você consegue descobrir isso daí. Tá? Então, esse aqui é o nosso ponto de mínimo para esta função. E olha só o resultado aqui, ó, deu menos 0,25 na função. Esse aqui é o valor mínimo, que é o que a gente calculou, menos 1/4, menos 0,25. Gente, alguma dúvida até aqui? Certo? Tá, então bora para a última questão. Última questão de hoje. Vamos lá. Item C. Vamos calcular para a minha função, para essa função aí. X à quinta mais y à quinta, enfim. Opa, já estava aqui a função. Mas tá, a gente escreve de novo. Menos 5x menos 5y. Tá, bora lá, pessoal. Mesma ideia, não tem mistério. Então, primeiro passo, ponto crítico para essa função aí. Bom, então de novo, aqui, bora derivar em relação a x. Aí isso aí vai ser 5x² menos 5. A mesma coisa, não vou nem fazer de novo. Isso aqui a gente já sabe qual é a resposta. E a derivada em relação a y é 5y² menos 5. Aí eu igualo isso aqui a 0, né? Aí a gente descobre, quando a gente calcula, resolve esse sistema, que o x ele é igual a mais ou menos 1 e o y também é igual a mais ou menos 1. O que nos dá 4 pontos críticos nesse caso, né? E são eles: o ponto 1, 1, o ponto menos 1 e 1, o ponto 1 e menos 1 e o ponto menos 1 e menos 1. Pronto. Achamos 4 pontos críticos para essa função. Agora vamos calcular o essiano. Então aqui, gente, nós vamos ter o essiano igual. Bom, derivando isso aqui de novo em relação a x, eu vou ter 20x ao cubo. Derivando em relação a y é 0. Então aqui vai zerar também. E aqui, derivando em relação a y, vai ser 20y ao cubo. Então, esse essiano
vai ser igual a 400 vezes x ao cubo y ao cubo. Pronto. E agora? O último passo é aplicar o teste. Você vai dizer, professor, mas eu tenho 4 pontos críticos. E agora? A gente vai aplicar o teste em todos eles. Nos 4. Então, teste. Bom, vamos lá. Eu vou aplicar logo aqui, ó, o esse ano. Quando eu uso esse ponto aqui, que é 1 e menos 1, o que acontece? Ó, o x é 1, o y é menos 1, tá? Então aqui, ó, quando o x é 1, 1 ao cubo vai dar 1. Agora, quando é menos 1 ao cubo dá menos 1. O que significa que isso aqui vai dar menos 400. E que é a mesma coisa, ó, quando eu aplico o ponto menos 1 e 1. Nesse caso aqui, ó, isso aqui também vai dar menos 400. Então, para esses dois pontos, o meu esse ano deu negativo. O que significa o quê? Que eles são pontos de cela. Tá? Então, ponto de cela e ponto de cela. Então, vou colocar aqui, ó, 1 e menos 1, menos 1 e 1, ponto de cela. Tá, agora e os outros? Vamos lá. Sobraram 2 pontos ainda. Esse daqui, que é o ponto 1, 1. Então, bora ver. No caso do ponto 1, 1, se eu jogo nessa função, aqui vai dar tudo 1, então vai dar 400. Ora, 400 é positivo, né? Então, se é positivo, isso aqui é um extremo local. Resta saber se é de máximo ou de mínimo. Então, eu venho para cá, ó, para essa derivada aqui. Quando eu jogo nessa derivada aqui, gente, esse mesmo ponto, ou seja, eu pego a minha função, a segunda derivada em relação a x, e aplico o ponto 1, 1, nesse caso vai dar quanto? Vai dar 20, 20 positivo. Então, o esse ano deu positivo e a segunda derivada deu positiva. O que significa que esse ponto 1 ele é de quê? Ele é um ponto de mínimo local. Então, 1 é ponto de mínimo. E para finalizar, só falta agora o ponto menos 1 e menos 1. Ora, se aqui é menos 1 e aqui também é menos 1, vai ficar positivo. Então vai ser 400. Só que quando eu pego esse mesmo ponto e jogo aqui nessa derivada, aí, olha só o que acontece. Se eu jogo aqui, o x é menos 1. Então vai dar negativo, vai ficar menos 20. Ou seja, aqui o esse ano deu positivo, mas tem uma derivada deu negativa. Que significa o quê? Que esse ponto é de quê? Ele é ponto de máximo. Então aqui, ó, menos 1 é ponto de máximo. Isso do local, tá, gente? Não falei, mas é local. Local. Bom, ele não perguntou, né? Mas a gente poderia também calcular o valor mínimo local e o valor máximo local. Então, ó, o valor mínimo local é quando eu tenho ponto 1 e 1. Aí eu poderia jogar aqui, ó, 1 e 1, e aqui ia ficar menos 10. Aí 1 mais 1 é 2, menos 10 é dar menos 8. Então, menos 8 seria o mínimo local. E aqui, um ponto de máximo local seria menos 1 e menos 1. Porque aqui já vai ficar positivo, positivo vai ficar 10. E aqui vai ficar menos 2, vai ficar 8 positivo. Então, ali seria o máximo local. Mas bora ver isso no GeoGebra, para a gente terminar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a minha função. A minha função é x elevado a 5 mais y elevado a 5 menos 5x menos 5y. Tá, a minha função ficou assim. Bora tentar melhorar um pouquinho ela. Bora olhar aí no nosso GeoGebra.
Ó, então ficou assim, eu só vou melhorar aqui o visual dela. Então deixa eu colocar aqui. Cadê as opções? Não, eu queria olhar as opções aqui. Não, aqui. Não, eu queria olhar a malha. Ah, tá aqui. Vamos lá, eu vou colocar aqui as dimensões. Para x, eu vou colocar menos 2 a 2, y menos 2 a 2. Agora para z, que eu vou colocar de menos 10 a 10. Pronto. Agora ficou mais fácil para a gente ver. Então essa aqui é a nossa função. Deixa eu colocar aqui nossos pontos. Primeiro ponto, nós tivemos 1, 1 e f de 1. Tá? Então ele deu esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui a gente viu que ele era um ponto de mínimo local mesmo. Tá? Agora bora ver o ponto de máximo, que é menos 1 e f de menos 1, menos 1. Tá aqui, ó. Esse ponto B aqui, vocês estão vendo, é um ponto de máximo local. E agora, bora ver o ponto de sela. Eu tenho menos 1 e 1, f de menos 1 e 1. Ó, esse ponto bem aqui, ó, o ponto C. Ó, porque aqui parece que ele é de máximo, mas se olhar para cá, ó, parece que ele é de mínimo. Então ele é um ponto de sela. E por último, falta só 1, menos 1 e f de 1, menos 1. Que é esse ponto bem aqui, ó, o ponto D. Então, no caso desta função, a gente obteve 4 pontos críticos. Desses 4 pontos críticos, nós tivemos 2 pontos de sela, que é o ponto C e o ponto D, ó, dá para ver, dependendo do ângulo, ele pode parecer que é de mínimo ou pode parecer que é de máximo, tá? Não é nenhum nem outro, ele é ponto de sela. Nós temos aqui um ponto de mínimo local, que é esse ponto A bem aqui, ó. Olha o resultado dele, deu menos 8, né? Que é o que a gente tinha comentado aqui anteriormente. Cadê o A? Está bem aqui. Ó, deu menos 8. E por último tem o ponto B, que é um ponto de máximo local, que aqui deu 8. Aí nesse caso, gente, o A e o B não são mínimo e máximo absolutos, mas eles são locais. E aí não tem problema. O teste ele vai me dar o ponto local. Mas dependendo da questão e do contexto, você pode sim afirmar que já é o ponto de máximo global ou o ponto de mínimo global. Alguma pergunta? Não? Então, a gente vai encerrar a aula por aqui. Uma boa prova para vocês. E a gente se vê novamente na semana que vem. Eu vou tentar, nessa sexta, já visitar novamente uma outra turma. Já visitei todas, então a gente vai revisitar agora de novo as 3 turmas, tá bom? Então, é isso. Até semana que vem.